Eu, que vi pessoas morrendo todos os dias, fiquei chocado com o ódio indescritível dos nazistas contra os presos que se transformaram em esqueletos vivos. Li sobre o tratamento dado pelos nazistas aos judeus em vários folhetos, mas não havia nada sobre o tratamento dado pelos nazistas às mulheres, crianças e homens idosos. Foi em Auschwitz que descobri o destino dos judeus. Em 27 de janeiro de 1945, o campo de concentração de Auschwitz, que era um campo de concentração nazista e campo de extermínio na Polônia ocupada, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas como parte da solução final dos nazistas para a questão judaica. Ele foi libertado pelo Exército Vermelho Soviético durante a ofensiva Vistula-Oder. Nos últimos dias do campo, os oficiais comandantes da SS evacuaram 56 mil prisioneiros, a maioria deles judeus. Deixar Auschwitz, no entanto, não significou o fim da sua aprovação. Em vez disso, as SS ordenaram que os seus soldados formassem colunas e os levaram para marchar durante o inverno miserável. No início, os presos seguiam a pé, monitorados por policiais que atiravam em quem ficava para trás. Desnutridos e inadequadamente vestidos, os manifestantes foram sujeitos a massacres aleatórios. Eventualmente, eles foram enviados de volta para a Alemanha em vagões abertos. Até 15 mil dos ex-habitantes do campo morreram na Marcha da Morte. De volta a Auschwitz, onde, segundo algumas estimativas, permaneciam 9 mil prisioneiros. Apenas alguns guardas SS mantiveram a vigilância. A maioria dos prisioneiros estava doente demais para se mover. Não havia comida, nem água, nem cuidados médicos. Todo o pessoal foi embora. Os prisioneiros foram deixados para trás para morrer. Um dos últimos atos da SS foi atear fogo a enormes pilhas de documentos do campo, num último esforço para esconder as provas. Eles compreenderam a enormidade dos crimes que cometeram. Em algum ponto ao longe, notamos as silhuetas de homens vestidos de branco que caminhavam em direção ao acampamento. Não tínhamos certezas de quem esses homens eram, e até temíamos que fossem os alemães que quisessem nos eliminar. Imediatamente, houve gritos de "Olá, camaradas!". Os soldados soviéticos disseram-nos para não termos medo, pois os alemães tinham desaparecido. Entre 1940 e 1945, cerca de 1,3 milhão de pessoas foram deportadas para Auschwitz para a Alemanha nazista. 1,1 milhão foram assassinados. Em agosto de 1944, havia mais de 135 mil prisioneiros em todo o complexo. Em janeiro de 45, depois que o Exército Vermelho lançou a ofensiva Vistula-Oder e se aproximou do campo, quase 60 mil prisioneiros foram forçados a partir em uma marcha da morte em direção ao oeste. Os presos foram levados principalmente para Loslau, onde foram forçados a embarcar em trens do Holocausto e transportados para campos de concentração na Alemanha. No entanto, a libertação do campo não era um objetivo específico do Exército Vermelho e aconteceu como consequência do seu avanço para o oeste através da Polônia. O Exército Vermelho já havia libertado campos de concentração na área do Báltico no início e meados de 1944, e outros campos de concentração continuaram a ser libertados até a rendição alemã e o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em maio de 1945. Um silêncio surreal caiu sobre Auschwitz no final de janeiro. Um período cheio de confusão e sofrimento. Então, os batedores soviéticos tropeçaram em Auschwitz-Birkenau. Os libertadores não pretendiam ir em direção ao acampamento. Embora o primeiro-ministro soviético Joseph Stalin tivesse ouvido falar da sua existência em comunicações de inteligência e conversas com outros líderes aliados, os comandantes do Exército Vermelho não tinham ideia da sua existência. Não tinha valor econômico do ponto de vista militar. Soldados do Exército Vermelho da Divisão de Rifles de número 322 chegaram a Auschwitz em 27 de janeiro de 1945, às 3 horas da tarde. 231 soldados do Exército Vermelho morreram nos combates em torno do campo de concentração de Monowitz, Birkenau e Auschwitz I. Cerca de 7 mil prisioneiros foram deixados para trás, a maioria dos quais gravemente doentes devido aos efeitos da sua prisão. A maioria dos que ficaram para trás eram adultos de meia idade ou crianças com menos de 15 anos. Os soldados do Exército Vermelho também encontraram 600 cadáveres, 370 mil ternos masculinos, 837 mil peças de vestuário feminino e 7 toneladas de cabelo humano. No campo de Monowitz, que também era conhecido como Auschwitz III, havia cerca de 800 sobreviventes, e o campo também foi libertado em 27 de janeiro pelo 60º Exército Soviético, parte da primeira frente ucraniana. Os soldados russos que estavam endurecidos pela batalha e acostumados a ver a morte em batalha, ficaram chocados com o tratamento dispensados pelos nazistas aos prisioneiros em Auschwitz. Em alguns artigos em jornais soviéticos, como Pravda, seguindo a propaganda soviética, os escritores não mencionaram os judeus nos seus artigos sobre a libertação. Durante aquele momento em Auschwitz, a maioria dos detentos era composta por judeus, mas também havia poloneses, bielorrussos e russos. Os poloneses, que eram originários de cidades próximas e ainda tinham forças para caminhar, retornaram às suas casas.
Alguns fugiram devido ao temor do retorno dos alemães. Os habitantes nas áreas vizinhas atravessaram as barreiras do campo para testemunhar pessoalmente o que ocorria lá dentro e prestar ajuda aos prisioneiros. Eles se dedicaram especialmente às crianças judias, polonesas e bielorrussas, das quais mais de 500 estavam em Auschwitz, incluindo cerca de 60 que nasceram no campo. Algumas dessas crianças foram adotadas por essas pessoas, enquanto outras conseguiram se reunir com suas famílias originais. 2 hospitais de campanha soviéticos chegaram a Auschwitz e, com o auxílio da Cruz Vermelha polonesa, prestaram cuidados a cerca de 4.500 ex-prisioneiros doentes provenientes de mais de 20 países. Essas pessoas sofriam de tuberculose, diarreia causada pela fome e outras enfermidades, enfrentando uma extrema carência de comida. Os adultos pesavam em média de 30 a 35 quilos. Ainda em maio de 1945, uma ex-detenta nascida em 1914, com 1,60 m de altura, pesava 25 quilos, e outra, com 1,55 m de altura, pesava 23 quilos. A partir de 28 de janeiro, cineastas soviéticos e poloneses registraram em filme os crimes alemães no campo após a sua libertação. É inexprimível com palavras humanas o encontro entre os prisioneiros, salvos da morte certa, e os seus libertadores. Oficiais e soldados soviéticos em farrapos, exaustos, enfrentando um frio glacial, porém triunfantes, choravam como crianças ao se depararem com pilhas de corpos em frente aos alojamentos e pessoas agonizando, transformadas em esqueletos e empilhadas em beliches. As prisioneiras gritavam, soluçavam e tocaram com carinho as vestimentas dos seus libertadores, constatando que essas pessoas eram reais, e beijaram as suas mãos. Pode parecer lamentável dizer, mas não é tão impactante para um soldado durante a ofensiva se deparar com corpos de mortos. Afinal, ele já viu muitos deles. No entanto, aqui foi diferente. Essas pessoas não morreram no calor da batalha, isso ficou claro. Uma pilha de corpos esqueléticos encostados na parede do alojamento. A neve já os cobria. E mais adiante, um grupo dos que foram fuzilados. Homens, mulheres, crianças atrás das cercas. Essa visão teve um impacto profundo em mim e nos meus soldados. Uma multidão de crianças, desde pequeninos de 2 ou 3 anos até adolescentes. Magros, esfarrapados, doentes, famintos. Compartilhamos tudo o que tínhamos em nossas mochilas com eles. As crianças apresentavam uma imagem chocante. Corpos prematuramente debilitados, envelhecidos, com olhos fundos. Mesmo assim, essas crianças gritavam e brincavam. Os trabalhadores da Cruz Vermelha Polaca, médicos, enfermeiros e paramédicos voluntários que apenas alguns meses atrás haviam participado da revolta de Varsóvia, também ajudaram na recuperação. Eles viram parte de corpos espalhados em torno de postos de cremação, usados depois que as SS demoliram os crematórios de Auschwitz-Birkenau. Excrementos humanos e cinzas estavam por toda parte. Os sobreviventes sofriam de desnutrição, escaras, ulcerações pelo frio, gangrena, tifo, tuberculose e outras doenças. Embora as SS tivessem tentado destruir todas as provas de assassinato em massa, tinham deixado enormes armazéns cheios de sapatos, pratos, malas e cabelos humanos. Foi um caos. Uma vez estabelecidos, o pessoal da Cruz Vermelha e os voluntários locais responderam da melhor forma que puderam às necessidades dos sobreviventes, navegando numa cacofonia de diferentes línguas. Eles diagnosticaram pacientes, forneceram a eles documentos de identificação e roupas, e enviaram mais de 7.000 cartas para ajudar os pacientes a localizar os seus familiares e amigos em todo o mundo. Alguns dos doentes não perceberam que agora eram pessoas livres. Pelo menos 500 dos 4.500 pacientes morreram, muitos deles devido à síndrome de realimentação ou à falta de instalações sanitárias. Por fim, Auschwitz havia sido libertado, mas a guerra ainda avançava, moldando o enorme complexo da instalação. O campo ainda era uma prisão, dessa vez para milhares de prisioneiros de guerra alemães que os soviéticos forçaram a realizar trabalhos que ecoavam os dos prisioneiros originais de Auschwitz. Juntamente com alguns polacos presos por declararem o estatuto de etnia alemã durante a guerra, os prisioneiros de guerra alemães mantiveram o local, destruíram quartéis e desmantelaram a fábrica de borracha sintética ID Farben, que ficava nas proximidades, onde dezenas de milhares de prisioneiros eram forçados a trabalhar como trabalhadores escravos. O aniversário da data da libertação é reconhecido pelas Nações Unidas e pela União Europeia como Dia Internacional em Memória do Holocausto. Os esforços para criar um museu no campo de Auschwitz começaram em 1946. O museu foi inaugurado em 14 de junho de 1947. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito a manter o projeto ativo aqui no YouTube. Que Deus abençoe todos vocês e até breve.